Hoje eu vou te mostrar o que as maiores carteiras, ou seja, as baleias de Bitcoin, elas estão fazendo nesse momento. Nós vamos analisar a carteira delas e entender se elas estão comprando ou se elas estão vendendo. Diante a isso pode fazer com que a gente tome uma decisão a favor dessa maré. Afinal de contas, a gente não vai querer jogar o jogo contra os maiores players. Então nós vamos olhar para dados, vamos olhar para as carteiras, entender quais são as melhores decisões que nós podemos tomar nesse momento. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, se a gente analisar algumas métricas nos dados on-chain, a gente vai ver que essas métricas elas estão piorando nesse momento, né? Muitas pessoas acreditam que o pior já passou, eu ainda não vejo nenhum sinal de que o pior já passou. Quando a gente analisa um Mayer múltiplo, a gente está vendo um rompimento da média aqui de um ano, tá? De 365 dias. Esse daqui é um grande problema nesse momento, tá? A gente não costuma fazer esses rompimentos depois que a gente bate ao time high e isso é saudável para o mercado. A gente está fazendo um rompimento nesse momento, isso daqui não são patamares saudáveis. As coisas elas começam a esquentar um pouco ainda mais, tá? Quando a gente olha para as principais carteiras nesse momento, elas não estão passando por grandes acumulações. Na verdade, elas estão neutras, tá? Quando a gente analisa todas as carteiras ali, pega as principais e vê qual que é a média do que as principais carteiras elas estão fazendo. Nesse momento, nós estamos vendo que elas não estão com grandes acumulações. A gente precisa de grandes acumulações para que a gente tenha o mercado se mantendo em alta. Porque, afinal de contas, o que a gente precisa para termos alta? Diminuição da pressão de venda e aumento da pressão de compra. A diminuição da pressão de venda ela pode ser feita por todos os grupos de entidade e o aumento da pressão de compra ele também pode ser feito por todos os grupos de entidade. Se a gente tiver uma das pontas fazendo uma das coisas, a gente sempre fica naquele mercado mais lateral. Então é super importante que a gente veja todo mundo acumulando para que a gente suba com força. Olha só, essas bolinhas mais roxas, mais pretas, são acumulações, onde todas as carteiras estão no consenso ali de acumular. Veja que a gente começa esse movimento lá nos 28 mil dólares do Bitcoin e a gente tem esse movimento acontecendo até os 70 mil dólares do Bitcoin. Porque aqui todo mundo está em consenso de que vamos para cima, vamos segurar os seus ativos. Depois a gente começa a passar por períodos de distribuição, que é quando ela está mais amarelada aqui. Em um determinado momento, hoje nós estamos mais para o lado do neutro, tá? Mas ainda estamos na zona de distribuição. No neutro aqui seria em 0,5, por exemplo, onde a gente não ia ver nem para um lado e nem para o outro. Como nós estamos em 0,3, ainda estamos mais favoráveis para distribuição e não para acumulação. E quando a gente analisa a carteira das baleias, né, a gente considera as baleias que têm mais de 1.000 Bitcoin. Olha só, nesse período essas carteiras elas estão distribuindo. Nesse período essas carteiras elas estão vendendo. Eu não sou um player que costuma seguir o que as carteiras estão fazendo. Eu não olho exatamente por que uma baleia ela está fazendo e eu vou seguir exatamente o que ela está fazendo. Não. Eu utilizo essa métrica como um direcionamento para mim quando eu vou olhar para as minhas análises. Porque saiba que uma baleia, por exemplo, mais de 1.000 Bitcoin, ela tem muito cacife. Então, pouca coisa que ela faz ali no mercado, a gente acaba considerando uma grande movimentação dela. Mas aquilo pode ser uma pequena fração do capital dela. Aquilo pode ser apenas um DCA do capital dela. Então a gente tem que tomar cuidado quando nós vamos seguir as baleias. Mas eu sei que isso é importante da gente olhar, da gente avaliar. E quando a gente avalia essas carteiras nesse momento, elas estão distribuindo. A gente teve um grande acúmulo ali após a aprovação de ETF dessas carteiras, até a gente bater os 60 mil dólares, depois a gente começa ali com períodos de distribuição. Elas voltam a acumular mais um pouco e agora a gente volta a ver distribuição dentro dessas carteiras. Olha só, as coisas elas ainda não estão muito favoráveis. Como eu falei, eu não acredito que o pior já passou, mas eu acredito que os 53 mil dólares é um baita do suporte e eu vou te mostrar isso dentro do book de ofertas como tem bastante ordens de compra nos 53 mil dólares.
Só que eu não vejo que o pior já passou. Eu vejo que a gente ainda tem na mesa probabilidades de continuar caindo. Essa queda ela vai acontecer no curto prazo? Ela vai acontecer amanhã? Não, eu estou falando das próximas semanas. Eu acredito que a gente tem movimentos de queda, a gente tem movimentos de respiro e a gente vai passar por um movimento de respiro em breve, porque a gente já caiu muito forte. Só que, quando a gente olha mais para médio prazo, eu acredito que a gente ainda vai continuar caindo, porque as métricas, elas não estão melhorando. Na verdade, as métricas, elas estão piorando. Quando a gente analisa o shopper só do investidor de curto prazo, veja que a gente chegou num patamar aqui histórico de quando a gente entra em grandes retrações. Veja que tem uma linha pontilhada preta aqui, ó, é o valor que nós estamos do shopper hoje. Veja que a gente nunca atingiu esse valor ao longo de toda a nossa subida de bull market. A gente vem atingir esse valor aqui, ó, lá em 2021, quando a gente começa a entrar em grandes retrações ali. A gente atingiu esse valor aqui também em 2019, quando a gente começa a entrar em grandes retrações ali, pré-Corona Crash. Eu não vejo que isso daqui seja um movimento saudável, tá? Eu vejo que a gente está iniciando um movimento de panic sell do investidor de curto prazo. Acredito que a gente ainda vai ver muitas realizações de prejuízo aí. Inclusive, se a gente for avaliar a ponta de futuros, se as pessoas estão apostando em long ou se elas estão apostando em short, a gente vê ainda a grande maioria apostando em long. O sentimento dos traders ainda é de que a parada vai continuar subindo. A gente não chegou naquela fase onde ninguém mais está acreditando que a gente vai subir, ou que a gente tenha tido uma grande liquidação, uma desalavancagem. Olha só, quando a gente vê, por exemplo, o mercado saindo da barra verde indo para a barra vermelha, não significa que as pessoas estão shortando nesse momento. A gente está olhando para o fund rate. Quando a gente sai do verde e vai direto para vermelho aqui, significa que a gente teve um movimento de desalavancagem muito forte ao ponto de colocar a maioria na ponta short, porque a gente desalavancou todo mundo que estava em long. Esses movimentos são super saudáveis da gente construir essa desalavancagem aqui para que depois o mercado volte a subir. Veja que a gente ainda não construiu nenhum movimento de grande desalavancagem. Eu sei que nos últimos dias você viu altas liquidações acontecendo, principalmente na sexta-feira. Você viu grandes realizações de prejuízo acontecendo na sexta-feira do investidor de curto prazo. Mas saiba que isso ainda não foi o caos, isso ainda não foi o panic sell, isso ainda não foi o som dos canhões. A gente ainda vai ver o som dos canhões, a gente ainda precisa ter uma grande realização de prejuízo, a gente ainda precisa construir um movimento de desalavancagem para que o mercado fique leve e a gente comece a falar sobre movimentações de alta. Lembrando, tudo isso daqui pode acontecer amanhã e a gente pode começar a ficar bullish a partir de amanhã. O bom de você ser um analista e de você seguir dados é que você não investe em cima daquilo que você acha, você investe em cima das métricas e ponto final. Se hoje as métricas são negativas, a gente vai ficar bearish, a gente vai continuar vendido como nós estamos. E depois, se as métricas elas voltarem para a ponta bullish, a gente vai ficar bullish e a gente vai passar a ficar comprado. O que a gente não pode ser, cara, é um eterno perma bull ou um perma bearish, uma pessoa que o tempo inteiro vai acreditar que a alta é infinita ou o tempo inteiro que vai acreditar que a queda é infinita. Um investidor, ele tem que seguir a tendência e ponto final. Isso foi o que Charles Dow nos falou. Se você quer realmente enriquecer, atingir a sua liberdade financeira, você precisa saber comprar e você precisa saber vender, porque se você não vender o seu ativo nunca, saiba que você não tem lucro. O seu lucro ele está simplesmente numa tela ali. Você precisa saber comprar, vender, realizar, se proteger e voltar em determinados momentos. Olha só, a melhor coisa que eu aprendi ao longo desse processo foi ser estratégico. Desde o momento que eu comecei a ser estratégico dentro do mercado cripto, sabendo os momentos de comprar e os momentos de vender também, isso foi quando realmente eu comecei a colocar lucro no meu bolso. E eu exponho isso para vocês. Vocês têm acesso à carteira do meu filho, que é a carteira Rumo ao Milhão. As pessoas têm acesso à carteira da comunidade on-chain, onde a gente chegou a ter R$1 milhão dentro dessa carteira investido. Ou seja, as pessoas elas assistem
aquilo que eu realmente faço na prática ali. Então eu mostro que eu estou fazendo aquilo que eu estou falando. É simples. E se você começar a seguir os dados, seguir a análise on-chain ou price action, a macroeconomia, por exemplo, pode ter certeza, meu amigo, que você vai conseguir multiplicar dinheiro. Agora, fica vendo só as pessoas que acreditam na alta infinita. Nas últimas semanas, o que eu mais recebi foi mensagens de pessoas falando: nossa, eu estou fazendo um DCA eterno em altcoins que já estão com 70% ou 80% de prejuízo. Isso porque a pessoa ela não sabe aplicar uma estratégia, por exemplo, naqueles ativos. Não estamos nos momentos das altcoins, estamos no momento do Bitcoin, estamos no momento de proteção, estamos no momento de construir caixa também, beleza? Porque as coisas elas estão bem certas nesse momento. Bom, a gente colocou o investidor de longo prazo em uma zona de dor. A gente hoje tem apenas 9% do supply da mão do investidor de curto prazo no lucro. Isso significa que 91% das pessoas que investiram nos últimos 6 meses, elas estão no prejuízo. Isso significa que a gente colocou todo mundo em uma região de dor máxima. Só que essas pessoas ainda não pediram para sair. Por que elas não pediram para sair? Porque ainda não houve uma alta realização de prejuízo, que é esse gráfico aqui mais abaixo. Quando a gente passa muitos períodos dentro dessa zona de dor máxima dos investidores de curto prazo, aí eles começam a pedir para sair. A gente acabou de entrar dentro dessa zona. Agora o mercado ele vai massacrar os investidores de curto prazo para que eles realmente peçam para sair. Depois que eles pedirem para sair, a gente vai cessar a pressão de vendas desses caras e aí as coisas podem ficar um pouco mais favoráveis. Eu espero que a gente ainda vai ter esse massacre dos investidores de curto prazo. Bom, no curto prazo, quando a gente olha para o price action do Bitcoin, eu espero que a gente vá voltar lá nos 60 mil dólares. Por que voltar nos 60 mil dólares? Seria um reteste do fundo, do suporte aqui principal que nós tínhamos dessa região, que era exatamente os 60 mil dólares ali. A partir do momento que a gente perde esses 60 mil dólares, a gente ainda não voltou para retestar essa região. Olha só, se a gente analisar no price action aqui, ó, em um passado recente, tivemos dois padrões. Primeiro, a gente construiu um triângulo simétrico aqui nessa primeira movimentação que nós tivemos de queda e a gente rompeu esse triângulo simétrico para cima. Quando a gente rompe esse triângulo simétrico aqui, a gente começa a constituir uma bandeira ali de baixa, de continuidade à baixa. Por que uma bandeira de baixa? Porque a gente vinha de uma movimentação de baixa e uma bandeira ela só é continuação da movimentação anterior. Quando a gente faz o rompimento dessa região aqui, a gente vem, cai e vai buscar um novo patamar. Olha como que o padrão ele está se repetindo. A gente vem da queda também e a gente começa a construir um triângulo simétrico aqui dentro. E no passado recente, quando a gente construiu o triângulo simétrico, a gente fez o nosso rompimento para cima. A gente rompeu para cima e constituiu a bandeira. Então a gente pode esperar que o padrão ele vai ser o mesmo aqui. A gente tem a nossa linha de baixo e em algum lugar aqui a gente vai constituir uma bandeira também, tá? Não estou falando que isso daqui realmente vai acontecer. Padrões gráficos, a gente tem que ir escrevendo eles, desenhando eles conforme eles vão acontecendo. Nós devemos seguir o mercado. Se a gente subir reto aqui, romper os 60 mil dólares e for embora, cara, descarta todas essas projeções que nós fizemos. Mas saiba que se a gente ficar subindo aqui, bater nos 60 mil dólares, que é uma confirmação do fundo perdido anterior, nós já temos as informações necessárias para a gente construir a nossa bandeira de baixa. E aí, se a gente vê um rompimento dessa linha aqui ó, de tendência de alta, a gente vai caracterizar mais quedas lá na frente. Eu espero que a gente vai levar um bom tempo para a gente perder os 53 mil dólares, tá? Se a gente perder, se as métricas realmente continuarem ruins desse jeito, eu vejo que a gente vai levar um tempo para perder esses 53 mil dólares. Principalmente porque a gente está vendo o book de ofertas aumentando a pressão compradora nos 53 mil dólares. Veja que nós não tínhamos pressão compradora nos 53 mil dólares. Agora nós estamos começando a ter essa pressão compradora.
Quando a gente olha para o mercado, hoje o mercado dando um zoom out, ele ainda continua mais vendido, a gente tem mais ordens de venda do que ordens de compra. Mas perceba, repare que a gente não tinha tantas ordens de compra assim em uma região de suporte como nós estamos tendo agora. Entre essa região aqui, ó, dos 54 até os 50 mil dólares, está começando a se tornar um baita de um suporte. Então, é como eu abri esse vídeo falando para você, a região dos 53 mil dólares, ela é um excelente suporte para nós. O mercado, para ele perder esses 53 mil dólares, pode levar bastante tempo. Então, espere que a gente tenha lateralizações, espere que a gente tenha um mercado mais apático para que depois a gente venha ter novas quedas mais agressivas. No curto prazo, eu espero que a gente vá subir, eu espero que a gente bateu nos 53, a gente vai voltar pelo menos no patamar de 60 mil dólares. Eu acredito que a gente vai ver isso acontecendo em breve. Mas, no médio prazo, eu acredito que a gente vai voltar a cair e no longo prazo as coisas estão piorando um pouco sim. Eu continuo na ponta vendida, eu continuo na ponta de proteção. Se você quiser ter acesso a uma das minhas carteiras, se você quiser entender todas as minhas decisões, afinal, é só você copiar e colar as minhas decisões, deixar que eu cuido dos dados, que eu tomo todas as decisões, faço as análises, eu só passo o que você precisa fazer, entra para a carteira Rumo ao Milhão. Porque a carteira Rumo ao Milhão é uma carteira que eu estou preparando ela para o final do ciclo, para a última fase do ciclo, que vai ser quando a gente vai ter a Altcoin Season. Essa fase já aconteceu? Não. Essa fase vai acontecer? Vai. Pode ser que ela demore um tempo a mais para ela acontecer, mas ela vai acontecer. E até lá a gente vai dosando momentos de agressividade, momentos de proteção, momentos de agressividade, momentos de proteção. Novamente, eu tomo todas as decisões da carteira Rumo ao Milhão, você só precisa copiar, colar e dormir tranquilo, beleza? Essa foi a nossa análise de hoje. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Lembrando, o link da carteira Rumo ao Milhão está na descrição. Forte abraço, tamo junto e valeu!